É isso, toda quinta-feira tem live aqui nos Pingos nos Is. O presidente Jair Bolsonaro faz a transmissão nas plataformas dele, você acompanha aqui na Jovem Pan News. Vamos então acompanhar essa transmissão. Temos a 60ª Exposição Agropecuária e Industrial, Expo Londrina 2022. E também, logo depois, a convite do deputado Diego Garcia, do Paraná, visitaremos a cidade de Bandeirantes. E assistiremos uma missa no Santuário São Miguel Arcanjo. Então, repito, aí o deputado Diego Garcia nos convidou, nos programamos e vamos passar por lá visitando aqui o Santuário de São Miguel Arcanjo. Tá feito? Uma excelente notícia. Semana, nós antecipamos aqui, e a partir do dia 15 de abril agora, não teremos mais a cobrança da bandeira de escassez hídrica. Ou seja, há 6 meses, uma falta de água enorme no Brasil, a maior seca dos últimos 91 anos, então a coisa foi bastante grave. Fomos obrigados a decretar a bandeira de escassez hídrica, que pesou na conta de vocês, porque a energia passou a vir das termoelétricas, não mais hidrelétricas, que praticamente muitas chegaram ao nível lá embaixo. Tá? Poderia ter acabado há 2 meses atrás? Poderia. Mas o contrato estava até agora, abril. Então continuamos usando a energia de origem fóssil e economizou-se água no reservatório. Então, os reservatórios estão um nível bastante bom em todo o Brasil. Tem local que o nível está 100%. E nós podemos, com segurança agora, retirar a bandeira de escassez hídrica, que vai repercutir em uma economia de aproximadamente 20% na conta de luz, e temos a garantia da segurança energética até o final do ano. Se houvesse um apagão, ou nós aí tivermos que controlar energia, os reflexos para todo mundo seriam enormes no Brasil. Então, todo mundo ganhou com isso. Custou alguma coisa? Custou. Fomos obrigados a fazer isso aí. Mas não temos nem racionamento, nem apagão. Tudo garantido até o final do corrente ano. Só o reservatório de Furnas, o pessoal fala muito, os mineiros da cota 762, ultrapassou bastante essa cota. E a operação da hidrovia Tietê-Paraná foi restabelecida depois dessa economia. Se a gente não tivesse feito essa economia, até nesses mais 2 meses, que alguns achavam que poderia ter acabado a bandeira há 2 meses, não teríamos chegado a esse nível de energia elétrica. Eu acho que todo mundo sabe o que aconteceu no dia de ontem, a Câmara dos Deputados não aceitou a votação do regime de urgência a um projeto das fake news, é um projeto completamente sem pé nem cabeça, ou melhor, muita cabeça e pouco pé, e seria o início da censura no Brasil. Até o próprio Google reclamou disso aí. Então, se não me engano, 246 parlamentares votaram favorável à urgência, faltou 248, faltaram 9 votos, que tem que ser a metade. Os projetos para passar o regime de urgência tem que ter a maioria absoluta, 257 votando sim. Faltou, para quem apoiava esse projeto, faltaram 9 votos. Agora, como é que eu, Jair Bolsonaro, votaria para isso? Eu nem leria. Você sabe que eu não ia ler? Quem era o relator dele? Um cara do PC do B. Então, como regra, qualquer projeto que vem do PT, PSDB, PSOL, pode votar contra sem ler, que você tem muito honesto. Raramente eles apresentam um projeto que presta. Fora isso, eles tentam, usando as armas da democracia, levar o Brasil para o socialismo. Ou seja, estariam, então, iniciando aqui a censura em nosso país. Então, a liberdade de expressão, você tem ou você não tem. E hoje em dia tem lei para isso. Se alguém extrapola, você pode entrar na justiça e exigir ali uma reparação de danos morais, mas nunca, jamais querer criminalizar pessoas que porventura tenham distribuído fake news. Por falar em fake news, o Orlando Silva espalhou fake news agora no tweet dele. Mafiosos, os áudios da irmã de Adriano da Nóbrega levam um assassinato para dentro do Palácio do Planalto. Quer mais fake news do que isso? Alguém me aponte um motivo que eu poderia ter para matar a Marielle Franco. Motivo nenhum, zero. É um negócio que não dá nem para discutir mais. Os áudios dela, pelo que eu tomei conhecimento, ela se equivocou. Em vez de falar Palácio
lá no Rio, lá das Laranjeiras, falou para do Planalto. Aí se equivocou no tocante a isso. É só ouvi-la, né? Eu nunca, pelo que eu lembro, nunca conversei com ela, mas só tem uma explicação para esse caso. Então, espalhando fake news, Orlando Silva, o rei da tapioca, o ministro que usava cartão corporativo para comer tapioca às custas do povo. Orlando Silva, você sabe quanto eu gastei com o meu cartão corporativo desde janeiro de 2019? O meu? São três. Né? Dois são para financiar aí viagens, hospedagens, sistema de segurança, diária da equipe de segurança. O outro é particular, eu posso gastar até 25 mil por mês, até sacar dinheiro para tal. Sabe quanto usei, quanto eu gastei? Zero. Você, na cara de pau, comprava tapioca com dinheiro público, cartão corporativo. Vamos lá, vou chegar com você aqui. Uma coisa de economia, né? Número de filiais de empresas estrangeiras interessadas em vir para o Brasil bate recorde em 2021. O Globo falando verdade aqui, coisa rara, né? Fábrica que tem fake news do Globo, de vez em quando eles acertam ainda. E em grande parte, por quê? É o fim da burocracia, né? O prazo para aprovação do emprego no Brasil caiu de 45 para 3 dias. Outra coisa, de poucas semanas o pessoal estava me criticando sobre combustível. Né? Primeiro o cara tem que saber quem é que decreta aumento de combustível no Brasil e entender qual é a composição do preço final do combustível. Tá? Por demais batido por mim aqui. Eu estava criticando, porque eu falei, né, que para onde estava indo a Argentina, Chile, Venezuela, ou os países da América do Sul, a gente procura ver o que está acontecendo por lá de lá, o que está acontecendo de bom para a gente copiar, o que está acontecendo de ruim para evitar. E eu falei sobre o socialismo, né? A vice-presidente da República da Argentina, não é novidade para ninguém, ela integra o Foro de São Paulo, o grupo de Puebla. São os países de esquerda que se unem para um ajudar o outro por ocasião das eleições. Então o pessoal estava me criticando que o preço da gasolina do Brasil está barato. E o gaúcho ia abastecer no Rio Grande do Sul. Verdade? É verdade. Ia abastecer, estava bem mais barato. Só que estava mais barato de forma artificial. O que está acontecendo agora? Está havendo simplesmente falta de combustível na Argentina. Que o preço de importação ou refino está alto, na canetada o governo botou lá embaixo, o pessoal não refina mais ou não importa mais. Então, falta de combustível na Argentina. A questão de um ano e pouco atrás, a gasolina na Venezuela também era centavos. Tinha muita gente lá de Boa Vista, né, em direção a Pacareba, entrava na Venezuela com tonéis no carro e trazia gasolina para o Brasil. E o que está acontecendo no momento? Ou a Venezuela, quem pode, né, uma minoria que tem algum recurso, vem buscar gasolina no Brasil agora. Então essa história de congelar, né, preço, como o Lula agora está defendendo aqui o controle de preço para conter a inflação, vamos fazer um leilão aqui. Você quer a gasolina quanto aí, moça? R$2 tá bom? R$2,50. R$2,50 tá bom? Você quer R$1 tá bom? Tá ótimo. 99 centavos. Um centavo. Então vamos tabelar aqui os preços dos combustíveis, o preço do arroz, do feijão, tá? E vai ser um preço que quem vai produzir vai gastar muito mais na produção do que na questão da venda. O que vai acontecer? Desabastecimento. Então está o Lula aqui tentando ressuscitar o plano, acho que foi o plano cruzado, se não me engano, que congelou preços lá atrás. Então aqui eu peguei meu colega que está passeando ali, ou trabalhando, não sei, né? Ali pela Europa e passou aqui na Espanha. Preço aí do diesel na Espanha, né? O diesel parecido com o SR10 nosso aqui, R$11,20 o diesel, gasolina R$11,20. É um problema que está no mundo todo, a questão do preço do combustível no Brasil. Então não é uma questão nossa apenas. O mundo todo está sofrendo com isso. E vocês poderiam tomar conhecimento, né? A quantas foi a inflação de gás na Europa? Por ocasião da pandemia e agora ainda agravada pela questão da guerra lá da Ucrânia e a Rússia. Está chegando o meu final aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pessoal, aqui ó. Vacinas, né? BCG, hepatite B, penta, poliomielite, febre amarela, hepatite. O pessoal está relaxando. Não está tomando vacina. Então, recomendo a todos tomarem essa vacina, que estão mais comprando mais estas, né?
mais do que comprovada cientificamente, que a meta, né, que a gente busca alcançar ano após ano, em especial 2019 para cá, 2021 da pandemia, o pessoal deixou de tomar essa vacina. Tomou-se muito mais vacina contra a Covid do que essas outras que estão comprovadas cientificamente e que são importantes para a nossa saúde. Vamos falar contigo aí. Receita amplia isenção de imposto de renda na venda de imóvel. Hoje em dia, quando você vende um imóvel, a diferença que está lá na escritura que você vendeu, ali tem ali é dito como ganho de capital e tem um percentual variável, né, que você tem que pagar de imposto. Se você comprar outro imóvel logo em seguida, você não paga esse imposto. O que a Receita resolveu fazer agora? Se você está pagando um imóvel, não quitou em um outro imóvel no passado, você pode, com o ganho de capital, com o percentual do ganho de capital que você teria que pagar, você abate no preço desse imóvel que você comprou lá atrás. Está acabando? Semana passada eu falei do partido PROS, porque entrou com uma ação contra um decreto nosso, o Supremo Tribunal Federal, para derrubar, né, o nosso decreto que reduziu 25% o IPI de automóveis, motocicletas e produtos da linha branca. Então o PROS informou que foi retirado essa proposta. Tá? Muitas vezes os PROS parlamentares não sabem o que está acontecendo. Eu não quero criticar o PROS aqui. Parabéns aí à presidência do POSA, né? A liderança, os deputados, etc., porque viram que era algo que não deveria ser feito. Não sei por qual motivo alguém teve essa ideia lá, o partido, sei lá quem foi, então foi retirado. Então tem aqui um documento do PROS aqui, está sendo assinado pelo seu presidente, o Marcos Vinícius Chaves de Holanda, retirando aí a DPF, né, que visava derrubar o nosso decreto que deu a bater 25% o IPI no Brasil. Fiéis. Até o momento, na Caixa Econômica Federal, 85 mil jovens que se formaram já negociaram a redução de 92% da dívida com fiéis, tá certo? E essa renegociação pode ser feita por um aplicativo, não precisa ser presencial não. Nós temos um pouco mais de 1 milhão de jovens que estão inadimplentes e pode então abater 92% dessa dívida e financiar os 8% restante. Ok? Parabéns à Caixa Econômica Federal, que passou a ser a terceiro maior banco nas questões do agronegócio. Parabéns ao Pedro Guimarães, a todos os servidores da Caixa Econômica Federal. Classe média, tem um candidato aí que criticou a classe média, né, que ela tem que se vigiar, não consumir tanto. O que é classe média? Se é aquela pessoa, o que é uma... classe média é uma pessoa que recebe, em média, R$ 2.500 por mês. Então, se são duas pessoas da casa, multiplica por 2, né? Classe média, aquele casal de 2, que ganha até 5 mil por mês. Se tem mais 2 filhos, aquelas 4 pessoas que ganham até, em média, 10 mil por mês, são classe média. E o cara aqui diz que você tem que, entre outras coisas, entre outras barbaridades, né? Você só pode ter uma televisão em casa. Ou seja, é a mão do socialismo, né? Desse pessoal que não interferir na vida das pessoas. Imagine você, eu com uma televisão em casa. Ela é uma esposa, uma enteada e uma filha. Tá? Eu, domingo, vejo um futebol. A minha esposa não é chegada em futebol. Já vi que eu ia ter que ficar fazendo qualquer coisa em casa que não podia mais ver jogo de futebol. E depois a minha esposa pode ter problema com a filha e com a enteada que não vê outra matéria, né? Outra programação. Então cada vez mais a gente vê esse candidato falando abobrinhas por aí, querendo interferir, inclusive, no que você tem em casa, até no tocante à televisão. É o mesmo cara que fala que a pauta de família e de valores é uma coisa muito atrasada. Tá? Você deve lembrar como é que era essa questão de direitos humanos no Brasil há pouco tempo. Ele diz aqui que precisa avançar muito no Brasil e precisa fazer a sociedade evoluir. E a pauta de família é um retrocesso. Vocês sabem, há pouco tempo, né? Qual era a pauta de família do PT? Era aquele famoso programa, né? Materializado no decreto 2009, PNDH3.
cujo título principal era Desconstrução da Heteronormatividade. Nem falar para mais detalhe aqui, que falou tanta besteira, inclusive defendeu abertamente o aborto, né? Aborto para ele, abortar uma criança e extrair um dente é a mesma coisa, tá certo? Bem, vamos lá? Deixa eu ver. Hoje pela manhã, entregamos aqui ao estado do Amapá meia dúzia glebas, né? Totalizando 1.150.000 hectares. Ou seja, a partir de agora, esta área enorme, que equivale talvez aqui metade do estado de Sergipe, né, passa a ser gerido por legislação estadual. Ou seja, se o governador lá do Amapá, o senhor Valdez Góes, quiser fazer reforma agrária em algum lugar, ele faz, titular, terras, tá? Uma porção de coisa passou a ser uma terra enorme, passou a ser administrado pela União. Até dezembro desse ano, nós vamos transferir para o Amapá mais 10 delas. No total, chegará próximo a 3 milhões de hectares. Aí sim, um estado parecido com o tamanho do menor estado brasileiro, que é o Sergipe. Agora, às 2h, fui lá no Banco do Brasil e foi feito o lançamento de um programa chamado BB Antecipa Frete. Então, o que acontece? Muitas vezes o caminhoneiro tem um frete contratado, né, que vai receber daqui a 30, 60, 90 dias. E ele negocia esse frete que recebeu, o dinheiro negocia. E chegava a pagar em média 10% por mês, né, ou 20% no trimestre, um valor altíssimo. Esse novo programa, então, lançado aqui pelo Banco do Brasil, o caminhoneiro pode negociar diretamente com o banco, desde que a transportadora esteja conveniada, a um percentual abaixo de 2%, para ele antecipar esse dinheiro. Então, parabéns ao Banco do Brasil, parabéns ao presidente Fausto e todo o seu quadro de servidores. Também 0,5% do arrecadado por loterias ia para o esporte no Brasil, né? O que nós fizemos agora? Desse 0,5%, 0,01% passou a ser destinado para a Federação Nacional dos Clubes Esportivos Paralímpicos. É isso mesmo? Não, 0,04%. Então, uma parte para a Federação Nacional dos Clubes Esportivos Paralímpicos. Peraí, o percentual me equivoquei aqui. 0,04% dos 0,5% vão ao Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, que não tinha no passado recurso, passam a ter agora. Terminando aqui, desculpa aqui, está dando uma canseira aí. Aqui, por exemplo, o Globo é um jornal tendencioso, que é um fake news, né? Tem que combater isso aqui, né, com a legislação em vigor no momento. Defesa repassou 400 milhões do orçamento secreto aliados. Isso aqui é uma acusação de fraude, né? A defesa não tem essa verba discricionária para repassar para quem quer que seja. E aqui diz que foi para asfaltamento de ruas, reconstrução de praças, capela para velório, etc. Esse recurso aqui, ou é de emenda impositiva dos deputados que doaram para o projeto Calha-Norte, destinado para o projeto Calha-Norte, ou aquela famosa RP9. O que é RP9? Tem um montante próximo a 20 bilhões de reais, destinado ao orçamento por ano, além daquele montante de aproximadamente 15 bilhões, né, que vão para os deputados em emendas impositivas, tem esse quase 20, que quem destina recurso é o relator do orçamento. Quando foi aprovado o projeto tratando do RP9, eu vetei, o Congresso derrubou o veto, foi judicializado no Supremo Tribunal Federal, a gente viu, né, se eu vetei, né, foi contra mim, dizem que era bacana, era legal. Então esses recursos, a competência da destinação, e quando há licitação, é do respectivo prefeito. Ou quando vem para a defesa, a defesa não pode pegar o dinheiro. O que eu vou fazer com esse dinheiro aqui? Peguei 400 milhões, vou fazer o quê? Não, já vem destinado o recurso, o destino daquele recurso. Então, se for para construir aí quadra de o cara jogar aí bolinha de gude, vai ser para jogar bolinha de gude, ponto final.
a defesa nada pita no tocante. Então, uma acusação aqui, sem vergonha, mais uma por parte do Globo, né? E o objetivo aqui era desgastar o ex-ministro da Defesa, Braga Neto. Então, o Jornal Globo, RP9, não quero saber o que é. Os recursos chegam lá, já carimbado. O respectivo ministro, né, que recebe esse recurso aqui, a área dele não tem como dizer para onde é que vai. E aqui, por exemplo, deu uma bronca hoje, né? Bolsonaro registra ao menos 5 casos de suspeita de corrupção em 3 anos. Veja a lista. Suspeita em 3 anos, 5. Né? Por exemplo, kit robótica. Foi para municípios de alguns estados do Brasil, RP9. O dinheiro vai diretamente para o prefeito. E o prefeito é que licita e compra esse material. Vai botar culpa em mim? Suspeita de corrupção? Que jornal que é esse aqui? Eu não sei que jornal é esse aqui. Tá? Então, não tem nada a ver com isso. Tá? O orçamento aqui, quem dá destino ao orçamento é o relator do orçamento. É o cara mais poderoso do que eu. Ele tem mais dinheiro. É o Globo? Só podia ser o Globo, né? Só podia ser o Globo, né? Então, suspeito. Uma das suspeitas é a compra da Covaxin. Eu perguntaria aqui, alguém viu uma vacina Covaxin no Brasil? Não foi comprado. Nós temos vários filtros. Tem equipe nossa em cada ministério tratando aí de analisar contratos. Tá? Essa última agora, ônibus, deixa acontecer a licitação. Por que não deixou acontecer? É fruto do jornalismo investigativo. Investigativo pipoca nenhuma, rapaz. Bando de sem vergonha, jornalistas. Não investigam nada. É fake news o tempo todo. E não sei por quê. Era para ter licitação hoje, mas por que não ter? Eu espero que o TCU, né, abra a licitação e vê o que vai acontecer. Ok? Para ver o preço de cada ônibus. Esperar acontecer, para a gente comentar sobre isso daí. Agora tá bom, né? Kit robótico, então. RP9, não tem que discutir. Vamos agora. Lula critica a classe média, já está salvo, já conversamos aqui. Vamos agora pegar o Gerson aqui. Falar um pouco. Gerson, você esteve na Expo Dubai. Mais ou menos quanto tempo você ficou lá? E o que você teria a falar de mais importante, né? Para mim seria a mobilidade elétrica. Mas mais alguma coisa além de mobilidade elétrica, de poder se aprofundar nesse tema aqui, nessa matéria aqui? Presidente, a Expo Dubai é uma exposição universal que é a possibilidade que o país tem de divulgar o que ele tem de melhor. Então, essa é a grande finalidade da Expo. E o próprio Metro nunca tinha participado de uma exposição universal, então foi a primeira vez e com um propósito muito interessante, porque a atual governança, a atual gestão do Metro entendeu finalmente qual é a grande missão do Instituto, que é trabalhar uma coisa que se chama infraestrutura da qualidade. Aí uma tiazinha, lá em Goianésia, interior de Goiás, tia de um amigo, quer entender o que é esse tal de infraestrutura da qualidade. Mas a gente entende qualidade de produto. E quem desenvolve qualidade de produto são as empresas que produzem. Então, para o celular existir, tem uma empresa ali botando qualidade desenvolvendo o celular. Uma coisa importante, é a primeira vez que o Inmetro participa de uma exposição, nunca participou. E não é só o Inmetro, não. É que eu tenho falado aqui, tá? O último ministro da Ciência e Tecnologia não sabia a diferença de gravidade para gravidez. É um vexame a qualidade das pessoas, né, com conhecimento, que botavam nos ministérios, tudo acordo político. Então o Inmetro esteve presente, o Inmetro está na vida de todo mundo, vocês lembram? Se não me engano, em 2004, a tomada de 3 pinos. Até hoje sempre tem dor de cabeça com isso, mas alguém ganhou aí muito dinheiro em cima disso. Tá? Uma coisa que não deu certo. Então o Inmetro mudou completamente. Quando eu botei o Gerson lá, mas o coronel. Só que o cidadão aqui é formado pelo INE, tá? Instituto Militar de Engenharia. E tem conhecimento do que ele tem que fazer no Inmetro. Tá? E quando é que ele foi para lá? Quero repetir. Tá? Estava previsto, quando eu troquei todo o Inmetro, trocar aí mais de 3 milhões, atualizar, né? Mais de 3 milhões de tacos pelo Brasil. A que custo? E outra, a aferição, que era de 2 em 2 anos, ia passar de ia ser anual. Olha a despesa para o caminhoneiro, para o dono do ônibus, da van, etc. E também queriam botar um chip lá, antifraude, segundo eles, né, em cada posto de combustível, além de
querer trocar todos os taxímetros do Brasil. Então o Gerson está lá. Gerson, vamos lá, Gerson. A questão aqui, vamos falar aqui um pouquinho então de mobilidade elétrica. Então, a pessoa, qualquer consumidor brasileiro, do mais pobre ou mais rico, ele quer uma garantia de qualidade mínima no produto que ele vai comprar. Ninguém quer comprar porcaria, né? E o papel do Inmetro é dar esse suporte para você ter essa qualidade do produto que você vai comprar. O mundo está caminhando, presidente, para até em 2030, 60% dos veículos produzidos serem veículos elétricos. Então, isso vai dar uma sustentabilidade muito maior, menos poluição. Então, uma agenda verde para o país, para atingir as metas que foram estabelecidas. E isso acontecendo, você vai ter que ter mais energia elétrica. De onde vem a energia elétrica? Vem de hidrelétricas, vem do vento, vem do sol, vem da queima de combustíveis fósseis, vem do bagaço da cana também, vem de biodigestores, vem por aí. Olha só, está ainda no papel de forma bastante clara, mas está no papel ainda. O Nordeste pode produzir energia em poucos anos, equivalente a 10 usinas de Itaipu. Ou seja, as torres a torre de energia eólica instalada aí no mar. Olha o potencial do Brasil. Daí você pode produzir hidrogênio verde e você exportar energia via hidrogênio verde. E essa energia também abastecer os nossos veículos no Brasil. Ou seja, estão vendo porque o Brasil é um país realmente que tem futuro, tem presente, né? Antigamente só tinha futuro, agora tem presente e cada vez mais tem um futuro mais próximo. De onde vem isso aí? A confiança no Brasil. A nossa política externa, pelo Carlos França, tá? A responsabilidade do Marcos Pontes, por exemplo, o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, que se licenciou agora, que vai disputar um cargo eletivo por São Paulo, tá? Que é o trabalho dele. Ele tem coisas fantásticas pelo Brasil. Eu estava conversando com ele agora há pouco, por exemplo, sobre os Sirius, né? O acelerador de partículas lá de Campinas. Lá eles têm protótipo de bateria de nióbio. Tá? E eles estão desenvolvendo também um supercondutor de nióbio com estênio, com cobre e com titânio. Ou seja, o Brasil tem matéria-prima, tem tudo aqui, tem toda a tabela periódica aqui em abundância. Tá? Agora falta de ter tecnologia para trabalhar esse material e continuar exportando isso tudo in natura, como eu tenho dito, né? Um navio de minério de ferro para fora e vem aí uma canoa de laptops. Não tem cabimento isso. Temos que agregar valor no Brasil. E o Marcos Pontes tem investido nisso. Disparado, nem se compara. É o ministro mais importante que passou pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Não teve indicação política, como o anterior lá, que não sabia, repito, diferença de gravidade para gravidez. Tá? Era o ministério que não servia para nada, para nada. Além disso, o Marcos Pontes vem fazendo coisas fantásticas pelo Brasil. Tá? Ele já teve presente em live nossa aqui, a imprensa poderia convidá-lo, né, para debater, conversar com ele sobre isso. Isso é algo fantástico, para mostrar que o Brasil tem futuro realmente, investir em ciência e tecnologia. E está sendo... Fala. Aí só me permite, presidente, falando sobre bateria, o carro elétrico, a parte dele é a bateria. O segredo dele é a bateria, é fundamental. A bateria você precisa que ela tenha capacidade de armazenar muitos elétrons. Você falar coisa errada, tem que corrigir, tá? E não só com velocidade e sem aquecimento. Se você botar uma maneira que ele carregar rapidamente, hoje em dia a bateria tocar, vamos supor, ela vai proporcionar um superaquecimento e vai explodir. Agora a bateria que vem do nióbio e vem do grafeno, tá? Ela cada vez mais permite ciência, isso é investimento. E tem empresas de fora investindo no Brasil nessa tecnologia nossa aqui. Que, por exemplo, quando você fala em grafeno, você tem que falar na UX, Universidade de Caxias do Sul. Temos vários laboratórios de nióbio pelo Brasil também. Tá? O Marcos Pontes, por exemplo, né? Eu não tinha escolhido ele como ministro ainda, viajei para Israel, tá? E conversei lá com a autoridade de Israel. Aí depois com o presidente também. Já o Marcos Pontes daí já, de uma forma ou de outra, participando disso que nós vamos tratar lá. 10 escolas do Nordeste tem lá a fábrica, tem lá o condensador de água. Ou seja,
10 escolas do Nordeste tem uma máquina importada de Israel, custa caro nessa máquina, mas fornece água para a garotada. E em local onde a umidade... Disso nós vamos tratar lá. 10 escolas do Nordeste tem lá a fábrica, tem lá o condensador de água, ou seja, 10 escolas do Nordeste tem uma máquina importada de Israel, custa caro nessa máquina, mas fornece água para a garotada. E em local onde a umidade do ar é bastante pequena e produz cada máquina dessa em torno de 600 litros de água por dia. É bastante água, é na tomada. Mas você pode também, lá mais para o interiorzão, mais para o centro do Nordeste, né, usar a mesma máquina com a placa solar. Lógico, em vez de 600, pode ser que em 8 horas de luz por dia, pode ser, né, você vai produzir 200 litros de água, quase isso. Então é muita coisa vindo aí. Não é apenas, por exemplo, levar água do São Francisco, que é uma coisa fantástica. Isso tem sido feito pelo ministro Rogério Marinho, tá? Que é uma pessoa também fantástica, o seu trabalho lá no Ministério do Desenvolvimento Regional, água para o Nordeste. Mas, paralelamente a isso, essas máquinas de água para consumo interno, tá? Por exemplo, atrasou a viagem minha, vai se concretizar brevemente, junto com o novo comandante do Exército, João Freire Gomes, para a gente ver o trabalho do Exército furando poço artesiano na região. Ou seja, cada poço que você fura, você deixa de gastar com um carro-pipa. O que tem de bom aqui? Bem, nessa semana, né, já que a gente fala em imposto, né, mais imposto zerado. Módulos solares fotovoltaicos, equipamentos de adaptação para deficientes no serviço de tecnologia, equipamentos médicos e telecomunicações que integram a grande lista de impostos de importação total zerado do governo federal. Então, toda semana tem algum imposto zerado por parte do governo federal. Como, por exemplo, nós zeramos o imposto de importação de veleiro. Aí o pai perguntar, pô, e daí, né? Onde eu estou aqui, nem água tem? Olha, o veleiro, pessoal, logicamente é lazer. E cada veleiro dá de forma direta ou indireta mais 2 empregos no Brasil. A Europa tem 7 milhões de veleiros. Então, 14 milhões de pessoas, de forma direta ou indireta, trabalham nesse setor. Então, a gente vai diminuindo, zerando muitos impostos. Eu até quero mais uma vez bater numa tecla importante aqui. Viagem, você tem um caminhão grande, vai daqui a São Paulo e volta, carregado. A cada 2 quilômetros, 1 litro de combustível. Então, para ir voltar a São Paulo, você vai gastar 1.000 litros de combustível. Então, uma corrente aí junto a governadores, né, para que seja equalizado, seja o imposto ICMS do diesel na casa de R$1. Ou seja, um caminhoneiro para ir e voltar de Brasília a São Paulo, 2.000 quilômetros, vai gastar só de ICMS R$1.000. Agora, o diesel tem imposto federal também? Tem. Quanto é que eu estou cobrando? 0. Nós zeramos o imposto federal do óleo diesel. O governo federal não cobra nada do óleo diesel. Ajuda a não aumentar mais o preço ainda. Por exemplo, o gás de cozinha está caro? Está caro. Quanto é o imposto federal do gás de cozinha? É 0, desde o início do ano passado. Assim como quero parabenizar o governador de Roraima, o Denaro, que baixou o ICMS dos combustíveis e do gás de cozinha. Ele não zerou? Não zerou, abaixou. É um baita do exemplo para muita gente. O mesmo acontecendo em Rondônia. Vamos lá, fala mais uma coisa para a gente. E aí a boa notícia disso, qual é o papel do Inmetro nessa questão do carro elétrico, né? Se você não tem capacidade no país de testar as baterias, avaliar e o padrão de certificação, qualquer empresa brasileira para desenvolver essa bateria tem que mandar lá para o exterior para testar. Então se torna praticamente inviável. E essa é uma boa notícia que foi entre o Inmetro, que é com essa infraestrutura da qualidade. Então, em parceria com a PUC do Rio Grande do Sul, Laboratório Label e a certificadora do Coreia do Sul, a PSTN, estamos lançando, já está em construção, um laboratório de teste para bateria de carro elétrico lá em Porto Alegre, para estar pronto até novembro. E lá em Dubai conseguimos o financiamento para prosseguir esse projeto. Então já está investido ali tudo de recurso privado, não precisou do governo, de 17 milhões de reais e pretende chegar a 420 milhões de reais.
E com isso a indústria brasileira vai poder desenvolver o carro elétrico no Brasil, gerar emprego no Brasil, testar isso daqui, e é o primeiro laboratório em todo o hemisfério sul, botando o Brasil numa condição até de liderança em mobilidade elétrica. No momento, essas super baterias com carga rápida e com eficiência, a matéria-prima para construí-la, né, temos no Brasil, que é a Uniobra. Pelo que consta, 98% do nióbio do mundo, até o momento, está no Brasil. Só nós temos isso, meu Deus do céu. Isso vale mais do que a OPEP, que não adianta você aí fora buscar fontes alternativas de energia. A Europa, por exemplo, vamos supor que eles tirem energia eólica, solar, seja onde for, tá? Mas se não tem matéria-prima para fazer a bateria, não vale de nada, só depende de nós. Lamentavelmente, a mina de Catalão, né, antes de eu assumir, foi vendida para um país, criminosamente, vendida para outro país. Temos a Araxá aqui, que eu não tenho certeza, parece que 70% é brasileiro, né? O governo de Minas, 30% de outros países, assim como temos na região dos Seis Lagos. Então, a gente busca aqui sempre parcerias também com qualquer outro país que queira explorar isso aqui com ganho de tecnologia, né? Com mão de obra, com ganho de, como é que chama? Ganho de, tem que ter ganho de escala, você não pode vender algo in natura, você tem que agregar valores aí, você não pode vender o nióbio por tanto, você não pode fazer isso aí, você tem que vender por um preço compatível realmente com o valor que ele representa para o mundo. E tem mais, essas baterias de nióbio grafeno, segundo o Marcos Pontes disse para mim, né, ela não tem um efeito memória. Por exemplo, uma bateria qualquer que você tem em casa aí, né, geralmente é de lítio, ela, de acordo com a quantidade de carga e descarga, chega uma hora que ela pifa, já era. Essa de nióbio e grafeno, ela tem praticamente infinita, né? A vida dela praticamente é para sempre, você não tem que jogar lá fora. Então ela se aproxima de uma vida aí quase que eterna. Então nós temos isso aí, não podemos jogar fora isso. Nos anos 70, eu lembro, eu era garoto, tinha 15 anos de idade, pensou no choque do petróleo, né? A gasolina era baratíssima no Brasil, de repente subiu assustadoramente. A mesma coisa, essa questão, o mundo precisa de energia. Sem energia o mundo não anda. E nós temos aqui a energia, os melhores locais do mundo para energia solar é o Brasil, eólica, é o nosso Nordeste. Só falar mais nada. E outra, como armazenar isso aí? Através dessas baterias. Linha de transmissão recarrega as baterias na ponta da linha. Você bota uma carga lá na tua bateria, a energia tem que ser gerada em algum lugar. E não podemos, logicamente, fazer energia elétrica de fonte fóssil. Aí não tem cabimento. Você botar uma fábrica aí, né? Uma usina movida a diesel para gerar energia para abastecer uma bateria. Não tem cabimento isso aí. Agora, eólica, do sol, né, entre outras, é realmente fantástico. E só nós temos isso. Vamos deixar de exportar certas coisas, né, como um commodity puro. Olha só, vou falar uma coisa aqui. Se eu não me engano, em 2017, eu fui na CBMM, lá no Araxá. Quem é de Araxá sabe que na entrada tem dezenas de bandeiras, umas 40, 50 bandeiras. Eu perguntei lá, o que representa essas bandeiras? Por que não tem bandeira de tal país? E as bandeiras aqui são de quem, para quem nós exportamos nióbio. Agora tinha país ali que eu fico pensando, está importando nióbio por quê? Não sei, né? Talvez para fazer uma reserva estratégica. Outros sabem que estamos tendo aplicação de nióbio. Você pega a China, por exemplo, fez um gasoduto de 8 mil quilômetros com a liga ferro-nióbio. Essa tubulação, o que acontece? Ela é mais resistente, mas é mais flexível também. Então, com a acomodação do solo, né, essas tubulações dificilmente vão rachar, né, vão ter fendas, e se tiver, a fenda não é progressiva. Tá.
O BNDES investe em energia limpa e o brasileiro não tem jeito. Não tem que se falou aqui. Então vamos lá. Nós temos tudo no Brasil. O que falta? É nós aqui realmente dar valor no que é nosso. Não é, ninguém vai querer desfazer contratos com quem quer que seja no Brasil. Vamos honrar contratos. Mas temos, por exemplo, o Nióbio na região dos 6 lagos, lá no estado do Amazonas. Até estou devendo botar um vídeo para sobrevoar a região de helicópteros. Quando fui lá no Vale do Rio Cotingo, né? Ver lá aquela coisa fantástica também. É mais ou menos 12 quilômetros com uma cota de 600 metros, um rio perene, um bom volume de água, que dá para fazer ali hidrelétricas, né? Que você abastece aí todo o norte do Nordeste, talvez toda a região norte, e nós aqui sobra energia até para exportar, para passar para o restante do Brasil. Energia elétrica é o futuro. E o Brasil é o país realmente que tem tudo para dar certo. Se eu permite, presidente, a importância desse laboratório do IMER. Se a gente não consegue testar a bateria aqui, nós vamos mandar matéria-prima para o exterior, vamos fazer a bateria lá e nós vamos comprar de volta aqui, que é justamente passando a transformação para fora e a gente fica só na exportação de matéria-prima, voltando lá ao mercantilismo de 300 anos atrás. Mudar isso aí. Vamos. Bora, garoto. Vamos lá. Qual a tua idade, Universo? 48 anos. O garoto aí. Estou 19 anos na tua frente aí. Então, o meu sonho é deixar um Brasil bem melhor do que recebi lá atrás, né? E com muita esperança, né? E com muita coisa concretizada. Tá certo? Bem, quem está nos assistindo aí, obrigado pela audiência. Ou você vai no Google aí, bota aí Pingos Is, ou você aí, quem tem TV a cabo em casa, né? Canal 576. Então, as nossas mídias sociais, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, 50 mil. Pingos Is e Jovem Pan News, 150 mil. Ô Augusto Nunes, estou levando uma goleada aqui. 4-1, isso mesmo? A proporção? É 3-1. 150, né? 3-1, estou levando uma goleada aqui. E, obviamente, isso é sinal muito bom que vocês aí, além de retransmitir nossa live, né, que eu agradeço aí a transmissão do nosso sinal aqui, vocês têm um programa jornalístico que é confiável e de respeito. Ok? Vamos lá? Alguma coisa mais? Só quer 2 boas notícias? Vamos embora, 2 boas notícias aqui. Então, na área de desburocratização, cumprindo o decreto do governo de redução, o revogaço, o IMETO baixou só na área de conformidade de 490 normas para 195, mais de 60%. Quer dizer que o empresário brasileiro não precisa ficar olhando 3, 4 normas para poder trabalhar o produto dele. Tem uma norma só de referência. Desburocratizar, tirar o estado do cangote do cidadão. Olha, temos a carteira digital, meu Deus do céu. A carteira que vale no Brasil todo. Nós passamos, por exemplo, a validade da carteira de nossa habilitação de 5 para 10 anos. Criamos o PIX. Olha a facilidade do PIX. A previsão no corrente ano é os bancos, né, deixar de arrecadar em torno de 20 bilhões de reais de você que antigamente ia no banco, um TED, seja lá o que for, fazer transferência de dinheiro, você vai pelo PIX agora a custo zero. Uma coisa fantástica. Segunda boa notícia, lançamos ontem o novo sistema de anuência de importação do IMET, totalmente digitalizado, informatizado, no portal único de comércio exterior. É a primeira autarquia a fazer isso. E na prática, de 7 dias úteis de análise, cai para 3 dias úteis de análise. Isso aqui é padrão por CDE, totalmente digitalizado e na ponta até do que é feito nesse país. Olha, no corrente ano, a criação de emprego está na casa dos 500 mil. Quem cria emprego não sou eu. Nós ajudamos, colaboramos com o empreendedor, não atrapalhando a vida deles. Tanto é que nós reduzimos em muito as normas regulamentadoras, né? O governo está praticamente quase todo digital. Você cada vez mais é dono de você. Cada vez mais você tem liberdade para trabalhar no Brasil, fazer seu negócio. Hoje, quem tem Pix passou a ser um microempresário. Ele faz seus negócios ali, na hora, em tempo real. Tá? Você não tem mais que ir no banco. Então, o risco de assalto diminui. E muito, tudo ajuda você. Prova de vida. Prova de vida. Você que está idoso e vai votar, que você vale como prova de vida. Não vai ter que se deslocar ali, às vezes está num carrinho de mão, né, numa Kombi, numa van, para um posto do INSS. Tem muita coisa sendo feita pelo governo que nós pretendemos divulgar por aqui, né, sempre que possível. Ou então, se eu vier candidato, né,
por ocasião dos debates aí na televisão, mostrar o que era o Brasil de 2003, por exemplo, a 2014 e 2019 para cá. Deixa claro, né? Uma pessoa sem caráter nenhum fica me acusando de um montão de coisa aí. Só que nós, ao longo de 3 anos, 3 meses, enfrentamos 2 anos de pandemia. A maior seca dos últimos 91 anos. Tivemos geada também, uma guerra fora do Brasil. Tá? Tem influência aqui dentro. Deixa claro. Tá? O Brasil é um dos países que na economia menos sofreu no mundo. Então você reclama de muita coisa? Reclame. Tá? Mas lembra uma coisa, o mundo todo está conectado. E o Brasil é um país que menos sofreu com a economia. Inclusive, né, quando falo que não olho para pobre, em 2020, só com o auxílio emergencial, nós gastamos o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. E agora, o novo Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, que era em média R$190, passou a ser, no mínimo, R$400. Mais uma coisa? Só dar um alô para meus colegas da turma do IME de 2000 que me cobraram. Então fica um abraço para os nerds do IME 2000. Que não falta nerd na turma. Não, não lembro o nome da turma. Da academia, a da academia, a turma General Penha Brasil. Essa aí não tem como esquecer. E tinha muito paraquedismo na turma para receber esse nome? Tinha muito paraquedismo? Tinha esse senhor. Ah, tá ok. A minha tira dentro. E por coincidência, né? Ao longo dos 4 anos da academia, 10 cadetes perderam suas vidas. Ok? Coincidência aí. Bem, a todos, Jovem Pan, Augusto Nunes, muito obrigado. Quem está nos assistindo também, muito obrigado. Pessoal, 576, ou no Google, bota aí Pingo nos Is e assista os comentários finais aqui da turma aí do Augusto Nunes. Um abraço a todos, até quinta-feira que vem, se Deus quiser.